O presidente Donald Trump acaba de fazer uma ameaça direta contra o Irã. Segundo ele mesmo escreveu, os Estados Unidos vão responder de forma devastadora caso o regime iraniano tente um ataque direto contra sua vida. E 1.000 mísseis americanos já estão travados e apontados para o coração da República Islâmica, com milhares de outros prontos para serem disparados em seguida. Foi ele quem publicou, na noite desta sexta-feira, que as ordens já foram dadas e que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas, dispostas e capazes de agir. E a resposta do outro lado não demorou. Neste sábado, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, publicou que a vingança pela morte do próprio pai, o Ayatollah Ali Khamenei, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos, é uma exigência do povo iraniano e que essa vingança deve ser realizada. A declaração veio poucos dias depois do encerramento do funeral do antigo líder e horas depois de apoiadores do governo iraniano gritarem, durante as cerimônias, palavras de ordem com ameaças contra a vida de Trump. Duas ameaças diretas, de dois lados opostos, no mesmo fim de semana. Não é um vazamento de inteligência, não é especulação de bastidores. São declarações públicas, uma atrás da outra, para o mundo inteiro ler em tempo real. E o momento não podia ser mais tenso. Horas antes, navios comerciais pegavam fogo no Estreito de Hormuz. Nos últimos dias, o governo americano anunciou sanções contra o próprio filho do líder supremo do Irã, o mesmo homem que agora promete vingança. Agora, a pergunta que já percorre cada sala de situação do planeta é direta. Isso é o prenúncio de uma guerra total no Oriente Médio, capaz de arrastar o mundo inteiro para dentro dela? A resposta, e os detalhes que quase ninguém está contando, você entende agora, nos próximos minutos. Saudações, companheiros! O que você vai acompanhar a seguir aconteceu nas últimas horas e muda de forma definitiva o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Antes de continuar, uma recomendação rápida. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. O que vem a seguir explica exatamente o que está em jogo. Vamos aos fatos. Na noite de sexta-feira, o presidente americano publicou, em sua rede social, uma declaração que pegou até analistas experientes de surpresa. A frase, replicada por diversos veículos de imprensa, dizia o seguinte: 1.000 mísseis travados e prontos, apontados diretamente para a República Islâmica do Irã, com milhares de outros a caminho caso o regime tente atentar contra sua vida. Na sequência, ele reforçou: as ordens já foram dadas e as Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas, dispostas e capazes de agir. Nenhum tipo específico de míssil foi citado, nenhuma plataforma de lançamento foi identificada. Antes de tudo, uma declaração política de força máxima, não um dado técnico-militar que possa ser conferido de forma independente. Mas em uma crise onde bombardeiros já cruzaram o espaço aéreo do Golfo e navios já pegaram fogo em alto mar, até uma declaração política carrega peso militar real, porque sinaliza intenção, e intenção, nesse tabuleiro, é o que move tropas. Para entender por que essa frase pesa tanto, é preciso voltar poucos dias no calendário. No dia 7 de julho, o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, conduziu uma primeira rodada de ataques contra posições iranianas. A operação durou aproximadamente 4 horas e, segundo o comunicado oficial, atingiu mais de 80 alvos com munições de precisão. Mais de 60 pequenas embarcações ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana foram destruídas na região do Estreito de Hormuz, uma das vias marítimas mais estratégicas do planeta, por onde passa uma fatia enorme do petróleo mundial todos os dias. Na madrugada seguinte, entre 7 e 8 de julho, veio a segunda rodada. Dessa vez, o CENTCOM relatou ter atingido aproximadamente 90 alvos militares iranianos, sistemas de defesa aérea, estações de vigilância costeira, depósitos de mísseis e drones, capacidade naval, infraestrutura logística inteira, reduzida a sua escombros em uma única noite. 2 rodadas, menos de 24 horas de intervalo entre elas e um recado claro: os Estados Unidos não estavam mais apenas ameaçando. No meio desse fogo cruzado, 3 embarcações comerciais entraram para as estatísticas da guerra. O petroleiro Al-Hekayat, de propriedade qatariana, sofreu um incêndio na sala de máquinas. O petroleiro saudita Wedian e o navio de bandeira liberiana Cyprus Prosperity também constam entre os alvos atingidos na região, segundo dados de rastreamento marítimo cruzados por mais de uma fonte de inteligência independente. Nenhum país assumiu oficialmente a autoria desses ataques específicos, mas as embarcações estavam lá, exatamente no momento em que a escalada acontecia, e isso por si só já reconfigura o risco para qualquer navio que ainda tente cruzar aquele corredor. Seguradoras marítimas já monitoram a região de perto e qualquer aumento no prêmio de risco para embarcações que passam pelo Estreito de Hormuz tende a se refletir, quase de imediato, em cadeias logísticas do outro lado do mundo. Enquanto os mísseis ainda ecoavam sobre o Golfo,
Washington abriu uma segunda frente, dessa vez financeira. Na própria sexta-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Ali Ansari, banqueiro e empresário iraniano baseado em Dubai, além de outras 13 entidades e pessoas ligadas a ele. Ansari já havia sido sancionado anteriormente pelo Reino Unido. Segundo o comunicado oficial do Tesouro, ele operava uma rede global de ativos financeiros em nome do próprio líder do Irã. E aqui está o detalhe que poucos canais destacaram. O documento do Tesouro identifica nominalmente o beneficiário final dessa rede. Não é uma figura qualquer. É Mojtaba Khamenei, o atual líder supremo do país. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, foi direto na crítica, afirmando que o chamado líder supremo está escondido em reclusão enquanto o regime dele desmorona. É uma frase dura, vinda diretamente de um documento oficial de governo, não de um comentarista qualquer, e que ganha ainda mais peso agora, sabendo que foi justamente esse homem que dias depois apareceu prometendo vingança pela morte do próprio pai. A resposta iraniana não demorou. O chanceler Abbas Araghchi publicou uma nota classificando as sanções como uma violação direta do memorando de entendimento firmado entre os dois países, um acordo que até então servia como uma das últimas linhas de comunicação formal entre Washington e Teherã. Ao classificar as sanções como quebra desse memorando, Araghchi sinalizou publicamente que o canal diplomático que ainda restava está na prática comprometido. Do lado militar, a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou ter atingido 85 instalações militares americanas no Bahrein e no Kuwait, incluindo um suposto ataque de drone contra a base aérea de Sheikh Issa. Até o momento, essa alegação é unilateral. O CENTCOM não confirmou os números iranianos nas fontes consultadas e nenhuma imagem independente corroborou a escala desse contra-ataque. É importante marcar isso com clareza. Por enquanto, é a palavra de apenas um dos lados do conflito, sem verificação cruzada de fontes ocidentais. Agora, uma pausa de precisão é necessária, porque aqui a história se divide em duas versões que não se encaixam. Dias antes da ameaça pública de Trump, o Wall Street Journal revelou, citando fontes de inteligência israelense, que havia sido identificado um novo plano de assassinato ligado ao Irã. A notícia circulou rapidamente e alimentou a tensão nos bastidores. Só que o próprio presidente americano, em entrevista ao New York Post, negou publicamente qualquer substância nessa informação. A frase dele foi direta: não, Israel não descobriu nada. Só que a CNN, citando duas fontes anônimas familiarizadas com o assunto, revelou algo mais delicado. Segundo essas fontes, a inteligência americana nunca verificou de forma independente esse suposto plano antes do alerta israelense chegar. Uma delas chegou a sugerir que o relato poderia fazer parte de um esforço para pressionar Trump a escalar a ação militar contra o Irã, justamente em um momento de divergências entre o presidente americano e o premier Netanyahu sobre o ritmo da campanha. Ou seja, enquanto Israel e o Wall Street Journal sustentam uma versão, o próprio Trump nega publicamente qualquer substância nela. E fontes de dentro da própria inteligência americana levantam dúvidas sobre quem, afinal, está tentando influenciar quem. Nenhuma dessas versões pode ser descartada com o que temos hoje. Nenhuma delas pode ser confirmada de forma independente. E é exatamente nesse tipo de zona cinzenta, entre inteligência não verificada e disputas internas de bastidores, que decisões de guerra costumam ser tomadas. Para quem acompanha conflitos no Oriente Médio há 2 décadas, esse padrão de escalada seguida de ameaça pública não é novo. Em 1988, no auge da guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos travaram uma série de confrontos navais diretos com forças iranianas no mesmo Estreito de Hormuz, na chamada Operação Louva-a-Deus. Na época também houve ameaças públicas de escalada total, também houve embarcações comerciais atingidas no meio do fogo cruzado, também houve uma sensação generalizada de que o mundo estava à beira de um conflito maior. Naquele momento, o confronto foi contido antes de se transformar em algo maior. Mas o precedente histórico mostra uma coisa que continua válida até hoje. Quando o Estreito de Hormuz entra em jogo, o risco deixa de ser regional e passa a ameaçar diretamente o fluxo de energia de todo o planeta. A diferença, 38 anos depois, é a velocidade da informação. Naquela época, uma ameaça presidencial levava horas para circular pelo mundo. Hoje, uma única publicação em rede social chega a bilhões de telas em segundos. O que devemos observar nas próximas horas é, primeiro, se a promessa de vingança de Mojtaba Khamenei vai se transformar em uma ação concreta contra alvos americanos ou israelenses, ou se vai permanecer apenas como retórica para acalmar a própria base interna do regime. Segundo, se a ameaça dos 1000 mísseis vai se transformar em movimentação real de ativos militares americanos na região, com porta-aviões e esquadrões sendo reposicionados. Terceiro,
se o Irã vai confirmar oficialmente a autoria dos ataques às 3 embarcações comerciais, o que mudaria completamente o status legal do conflito. E quarto, se novas sanções vão atingir outros membros da família Khamenei, apertando ainda mais o cerco financeiro sobre a liderança iraniana. Na prática, cada um desses pontos representa uma variável capaz de acelerar ou desacelerar a escalada sozinha. Um novo ataque naval no Estreito de Hormuz, mesmo que pequeno, pode ser exatamente o gatilho que falta para transformar a ameaça retórica em ação militar direta e irreversível. Enquanto as potências falam em instabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.